Doutor Gabriel Portela, muito bem-vindo aqui ao programa Vitrine para a gente falar mais sobre o direito dos aposentados, trabalhadores, beneficiários do INSS. É sempre uma honra receber o senhor aqui no programa. É uma honra também, Thiago, estar com vocês aqui, com os nossos ouvintes, telespectadores, né? E estar esclarecendo aqui as dúvidas que os ouvintes têm nos enviado, né? É sempre um prazer estar colaborando. É verdade, tem muita pergunta, viu, doutor, a respeito de acidente do trabalho. A primeira, o que é considerado o acidente do trabalho para que as pessoas saibam pela lei? O que a lei considera como acidente de trabalho? O acidente do trabalho é aquele acidente que acontece durante o horário de trabalho, né? E dentro do ambiente de trabalho existe o acidente típico, não é? Que é aquela lesão que acontece imediatamente, uma queda da escada, às vezes uma lesão que acontece por um corte, por um acidente químico que de repente queima os olhos, queima a pele. Esse é o acidente típico, né? E tem aquele acidente ocupacional, a doença ocupacional, que são aquelas doenças que se desenvolvem ao longo dos anos de trabalho, né? Que também se equipara ao acidente do trabalho. E também nós temos o acidente de trajeto, quando o trabalhador está indo ou voltando para o trabalho, né? Indo para o trabalho ou voltando para a sua casa e acontece um acidente. Também é considerado um acidente do trabalho, chamado de acidente de trajeto. Esse acidente de trajeto tem um espaço de tempo, por exemplo, de percurso definido? 100 metros antes da empresa, 200 metros, ou é desde quando o trabalhador sai de casa? Sim, vai depender do local de residência do trabalhador, né, e o local da empresa. Se tiver uma distância de 10 quilômetros, todo esse período é o trajeto. Então não tem um limite exato, né, nem um tempo exato. O que se leva em consideração é o tempo médio e o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Agora, quando existem doenças psicológicas, elas podem ser consideradas acidente de trabalho ou doenças motivadas pelo trabalho, pelo ambiente do trabalho? Sim, Thiago, são as doenças ocupacionais que são equiparadas ao acidente do trabalho. Se restar comprovado que essa doença se desenvolveu em razão do ambiente de trabalho, de repente de um assédio moral que acabou desencadeando essa enfermidade, essa doença pode sim ser equiparada e considerada um acidente de trabalho. A mais comum que a gente sempre ouve é a burnout. Burnout, sim, é o excesso de trabalho, onde a pessoa às vezes ela fica sobrecarregada de tarefa, né? E isso vai consumindo psicologicamente aquele período que era para a pessoa de repente descansar, ela quer trabalhar, para estar sempre se sentindo em falta com o trabalho, né? Isso normalmente é motivado por cobranças excessivas, cobranças vexatórias, é o medo de errar, de falhar, de não cumprir com todas as suas obrigações profissionais, né? Doutor, o senhor mencionou agora há pouco o acidente de trajeto. E tem uma pergunta, ela é assim, todo acidente no trajeto de casa para o trabalho, ele é reconhecido? Deve ser reconhecido, tá? O acidente de trajeto, ele é muito importante, tá? Principalmente para gerar estabilidade ao trabalhador. Um acidente de trajeto, ele não vai gerar indenização por parte da empresa, né? O funcionário está se deslocando, de repente ele está indo ou de ônibus, ou está indo com carro próprio, ou de motocicleta, ou mesmo a pé. Ele sofreu um acidente, esse acidente a empresa não tem culpa por ele. Porém, existem direitos que resguardam esse trabalhador que sofreu o acidente de trajeto. Por exemplo, esse trabalhador ele vai ter uma estabilidade de 12 meses após a sua recuperação. Então ele precisou ficar, quem sabe, 10 dias, 5 dias, ou mesmo até mais tempo se afasta pelo INSS, ele retornou para suas atividades, ele tem a estabilidade acidentária que é de 12 meses. E é interessante, Thiago, até uma atualização que o Tribunal Superior do Trabalho fez, é que antigamente somente aquelas pessoas que ficavam afastadas pelo INSS e depois voltavam para o trabalho era reconhecida a estabilidade. Hoje,
se o afastamento foi de 1 dia, 2 dias, 5 dias de atestado, ou de repente é um acidente que foi comprovado e a pessoa tem condições de voltar a trabalhar no outro dia, mesmo assim essa pessoa tem a estabilidade de 12 meses. Olha só, então isso se aplica a um acidente de trabalho, mas uma doença não. A pessoa se afastou por ter ficado doente, como uma gripe, algo que deixou ela afastada um dia que for, ela não entra. Se é uma doença comum que não está relacionada com o trabalho, não gera essa estabilidade. Tá? E é interessante mencionar, Thiago, que mas por um lado não gera indenização por parte da empresa, mas gera estabilidade para o empregado que sofreu acidente do trajeto. Tá? Depois que ele volta para o trabalho, ele vai ter 1 ano de estabilidade. E detalhe, a empresa, durante esse período que ele fica afastado, tem que depositar o FGTS. O que não acontece quando é uma doença comum. Se a pessoa ficou doente, teve que se afastar por atestado, ficou lá 6 meses afastado, a empresa não deposita o FGTS. Sim. Mas se esse afastamento ele é originado por um acidente de trajeto ou acidente de trabalho comum, tem direito ao FGTS. A pessoa que sofre um acidente no trajeto ou no trabalho precisa, no trabalho acaba sendo, mas no trajeto, ela tem que comunicar imediatamente o patrão? O quanto antes ele comunicar é melhor, tá? E tentar formalizar isso, ou um boletim de ocorrência, tá? Ou mesmo no hospital ali pegar um prontuário, um atestado médico, documentar isso, até mesmo com fotos, né? Pegar testemunhas para comprovar. Por quê? Boa parte das empresas vão querer alegar, olha, não era o trajeto, principalmente quando a pessoa não usa o transporte público. Né? Vai querer argumentar, não era acidente de trajeto, ele estava em outro caminho, estava em outro horário. Então é importante se documentar para resguardar os direitos. Né? Faz um boletim de ocorrência, tira foto do acidente, tenta documentar o horário do acidente, né? Identificar a via pública onde aconteceu esse acidente é muito importante para gerar essa configuração de acidente de trajeto. E a empresa ela é obrigada a fazer bate-pronto a abertura do CAT? Olha, a empresa, né, se não restar dúvida quanto ao acidente de trajeto, ela tem que abrir o CAT sim. O CAT é uma comunicação de acidente do trabalho, onde a empresa comunica ao INSS que aquele funcionário se acidentou. Ocorre que na prática muitas empresas se omitem a emitir o CAT, porque isso gera no banco de dados do INSS uma estatística de que aquela empresa está tendo funcionários acidentados e para ela não é bom, porque isso pode futuramente até mesmo majorar a sua taxa de contribuição com a contribuição para prevenção de acidente de trabalho. Então tem empresa que ela se omite de emitir o CAT, mas é um direito do trabalhador e é um documento formal que vai garantir aí a estabilidade, o reconhecimento que aquele acidente realmente é do trabalho. Se o empregador não emitir, não quiser emitir, fizer vistas grossas, como o trabalhador ele recorre? O sindicato da categoria pode abrir o CAT, tá? Ou mesmo o médico, qualquer médico ele pode também fazer a emissão desse CAT. Normalmente os hospitais públicos, né, eles já emitem ali quando é um acidente de trajeto ou um acidente de trabalho típico, eles têm ali um relatório já tarjado que se trata de acidente de trabalho. Isso é uma prova a mais para o trabalhador. E existe um prazo, doutor, para pedir o auxílio acidente? Muito bem. O auxílio acidente é aquele destinado ao trabalhador, né, que sofreu um acidente, né, ou no trabalho ou fora do trabalho, mas tem que ser necessariamente um acidente. O auxílio acidente ele é requerido a partir do momento que o trabalhador se recuperou. Recuperou, porém restaram sequelas, e são sequelas definitivas, ele pode já entrar com um pedido de auxílio acidente. O auxílio acidente, normalmente, ele vem após um afastamento previdenciário, ou não. Talvez ele ficou afastado 10, 15 dias, mas ficou ali com lesões definitivas. Ele pode já entrar com o pedido de auxílio acidente. Ele está apto para retornar ao trabalho, porém ele ficou ali com lesões, com sequelas definitivas. Então ele pode já entrar com auxílio acidente. Vale lembrar, Thiago, que infelizmente o auxílio acidente não é
concedido espontaneamente pelo INSS na maioria das vezes. Tá? Via de regra, o INSS não concede. Esse trabalhador acidentado, lesionado, que ficou com sequelas definitivas, ele precisa ingressar através de um advogado, com um advogado, na justiça para requerer esse auxílio acidente. Doutor, e qual é a diferença do auxílio acidente e auxílio doença? O auxílio doença é sempre temporário, tá? É para aquela pessoa que está incapacitada para o trabalho, tá? Totalmente incapacitada para o trabalho, mas é sempre levado em consideração de forma temporária. Pode ser 1 ano, 2 anos, mas é sempre temporário, quando não existem sequelas definitivas. Se a sequela é definitiva, incapacitando totalmente o trabalhador, deve ser concedida aposentadoria por invalidez. Se o trabalhador ele tem sequelas definitivas, mas pode ainda continuar trabalhando, é concedido o auxílio acidente. Agora, o INSS, como o senhor mencionou, muitas vezes, o trabalhador que tem uma sequela, consegue retornar ao trabalho, mas mantém uma sequela, não é tão fácil do INSS fazer esse pagamento de auxílio, é necessário ingressar via justiça. Mas o que fazer se o INSS negar? Mesmo com laudo ele pode negar? A pessoa tem lá um laudo médico, ainda assim ele pode negar e a pessoa precisa recorrer através da justiça? Sim. Mesmo com laudo? Mesmo às vezes com o auxílio doença, né? Que a pessoa está ali incapacitada, precisa de um período para restabelecer a sua saúde e voltar ao trabalho, muitas vezes acontece, né? Infelizmente, ou por falha humana, de análise dessa documentação, ou mesmo hoje por tanta automação que existe, né, na análise de laudos, né? Existem hoje muitas formas eletrônicas de se requerer um benefício e muitas vezes o benefício, por não preencher alguma formalidade, ele é negado. Tá? Nessa situação, a pessoa que teve o seu benefício negado, ela pode entrar com um pedido judicial requerendo esse benefício. Né? Existe também um pedido administrativo que é possível ser feito, porém não é o caminho mais viável, porque ele é demorado, né? E muitas vezes o INSS tende a manter a mesma decisão de indeferimento. Entendi. Doutor, o senhor mencionou que o trabalhador que se acidenta tem um período de estabilidade na empresa. O que fazer se ele for demitido no meio do caminho? Bem, se ocorrer uma demissão do trabalhador que goza de uma estabilidade, né, o caminho é acionar a Justiça do Trabalho e requerer a reintegração imediata. Tá? Normalmente as empresas elas optam até mesmo em indenizar, elas preferem indenizar do que reintegrar, mas via de regra o pedido é de reintegração. É um funcionário que chega ao meu escritório, que tem a estabilidade, nós fazemos o quanto antes o pedido de reintegração dele. Daí cabe à empresa aceitar a reintegração desse funcionário ou indenizá-lo, mas normalmente o juiz ele acaba já determinando a reintegração. Se estiver nítido que o trabalhador foi demitido sem justa causa num período de estabilidade, a reintegração ela é quase que certa. Né? Mas o trabalhador numa condição dessa, ele não acaba sofrendo lá dentro depois? Algum tipo de assédio, algum tipo de discriminação, algo assim? Olha, é possível, né? Eu acredito que uma empresa que demitiu um funcionário estável, com estabilidade, ele pode sim, de repente, passar por esse tipo de situação. Mas se ele for reintegrado e sofrer discriminação, assédio, retaliação, isso vai agravar ainda mais a situação, gerando outras indenizações por danos morais, né? Mas hoje, na prática, assim, o caminho que normalmente o juiz faz, né, o juiz trabalhista normalmente ele prefere aguardar a audiência. Então, dentre entrar com um processo e ter audiência, ele leva 4, 5 meses, na audiência o juiz vai tentar fazer uma conciliação para ver se reintegra ou a empresa indeniza o período estabilitário, né? E aí vai tentando se conduzir dessa forma. Mas a regra, numa demissão desse tipo, onde se violou uma estabilidade, seria a reintegração mesmo ao trabalho. Doutor, tem mais uma pergunta que é daquele trabalhador autônomo. Ele também tem direito ao auxílio acidente? Olha, o trabalhador autônomo,
que ele recolhe como MEI, né, ele tem direito a outros benefícios, tá? Como auxílio-doença, é contado para aposentadoria, mas para o auxílio acidente, tá? Ele não tem essa previsão. Não tem essa previsão. É necessário que tenha um vínculo obrigatório com o INSS, né? Se ele é um MEI, ele presta serviço, ele pode até ter outros benefícios, mas o auxílio acidente é destinado ao funcionário empregado. Perfeito, doutor. E como funciona a perícia feita pelo INSS nos casos de acidente, para auxílio e até mesmo para aposentadoria? Normalmente as perícias elas são bem rápidas, né? A gente sempre ouve dizer que nossa, demora para fazer a perícia. Demora, né? Eu acho que essa fila até que se encurtou muito, né? Eles implantaram, inclusive, algumas perícias virtuais. Hoje já se aceita o atestado médico, tenta muitas vezes não ter a perícia física. Tudo isso agiliza, mas também fragiliza todo o processo de concessão de benefício, não é? Então, é uma perícia muito rápida, é uma entrevista muito rápida que o perito faz, mas, infelizmente, às vezes ela acaba sendo um tanto precária. Por isso que quando é indeferido um benefício, eu falo o seguinte, Thiago, é melhor esse funcionário, essa pessoa que sofreu o acidente, entrar com um processo judicial, porque ela vai passar por uma perícia com o perito do juiz, que vai ter uma outra análise, uma análise mais calma, é dentro de um processo judicial, tem um contraditório, tem ampla defesa, e já no INSS essa perícia ela é tendenciosa. Sim. E existe um valor fixo para o valor do auxílio acidente, por exemplo? O auxílio acidente ele é calculado com base no salário-benefício. O salário-benefício é uma média salarial desse trabalhador, tá? Você pega aí 80% dos melhores salários e tira uma média aritmética. Esse é o valor do salário-benefício, não podendo ultrapassar aí o teto do INSS. Porém, o auxílio acidente ele corresponde a 50% desse benefício. Por exemplo, um cálculo bem simples, bem rápido. Uma pessoa que ganha R$3.000, vamos supor que ela trabalhou a vida inteira ganhando R$3.000. É feita uma média, o benefício dela vai ser R$3.000 se ela ficar afastada por auxílio-doença, né? Se for concedido o auxílio acidente, vai receber metade desse benefício. R$1.500. R$1.500. Mas para sempre? Para sempre, até a aposentadoria. Na aposentadoria incorpora na aposentadoria. Se não aposentar, recebe pro resto da vida. E o senhor já mencionou que o trabalhador pode recorrer então, mas o ideal é que ele recorra via judicial. Eu acho mais seguro. É mais seguro, acaba sendo mais rápido, né? E ali você pode exercer a ampla defesa, com provas, com uma nova perícia. No INSS o recurso vai para o próprio órgão, né? Então acaba sendo... Sim. E doutor, qual que é então a melhor orientação para quem acabou de se acidentar, ou no trajeto ou dentro da empresa? Sofreu um acidente, se documente. Se a empresa prontamente abrir um CAT, ótimo, a empresa reconheceu, a empresa séria. Se a empresa não reconhecer o acidente ou questionar, o caminho é se documentar com laudos médicos, relatório médico, né? Passou pelo atendimento, lá no pronto atendimento, olha, eu quero um relatório do meu atendimento, pegar cópia do prontuário, tá? Se for um acidente que gerou ali lesões, foi de trajeto, faça um boletim de ocorrência também para registrar esse acidente, né? É muito importante ter documentado esse acidente para depois futuramente, se for necessário tomar alguma medida judicial, ele ter como provar que o acidente foi um acidente de trabalho. Fotografia também, hoje todo mundo tem um celular na mão, né? É uma forma de documentar o acidente dentro da empresa e também, através de testemunhas, é um meio hábil de se comprovar também o acidente de trabalho. Perfeito, doutor. É verdade que está mudando a idade para se aposentar? Sim, a legislação, né, houve uma reforma previdenciária e ela vai se adequando ano a ano, né? Então já tem algumas mudanças que estão sendo implementadas e a cada ano muda a idade para aposentadoria, o tempo, né, de contribuição com a idade tem que fazer uma soma de pontos que foi instituída. Olha. Né? E nós vamos aí tá esclarecendo aí nos próximos programas. É isso aí, isso que eu ia mencionar. Você que tiver
alguma dúvida relacionada à aposentadoria, tempo de contribuição, manda pra gente que o nosso próximo encontro vai ser para esclarecer isso tudo. Se houve mudança, como que ela vai ser implantada, né, e para fazer com que o trabalhador consiga se aposentar, já que com a reforma houve essas mudanças. Obrigado, viu, doutor De nada, Gabriel sempre Portela. tá um prazer estar com vocês, estar com os nossos telespectadores, os nossos ouvintes da Rádio Central, né, aqui no programa Vitrine, e estamos aí para esclarecer as dúvidas e trazer as informações.